Irmãos, quando nós somos movidos pela presença de Deus, algo em nós para de funcionar. Sabe o que é? A força do nosso braço. Até onde a tua força te trouxe? Quais foram as armadilhas que você já entrou por confiar no seu próprio eu ou na força do seu braço? Esse espírito de autossuficiência está caindo por terra em nome de Jesus, amém? Nós somos dependentes. Existe uma cultura aí fora que te faz se sentir um leão, uma cultura chamada coach, que faz despertar em você coisas lá do princípio, que faz com que pessoas se sintam mais do que são, pensem de si mesmo mais do que realmente são. E eu tenho visto o espírito de Lúcifer, o espírito de orgulho, de soberba agindo em nossos dias. Nós precisamos ser como João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. Nós não somos chamados para atrair aplausos e pessoas para caminharem conosco por conveniência. Nós fomos chamados para atrair a glória de Deus. Você é um atraidor da presença, aleluia? Então comece a agir. Pare de funcionar e comece a fluir. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Números, o capítulo 9. Números, o capítulo 9, a partir do versículo 15. Números 9, a partir do versículo 15. Diz assim: no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, veio uma nuvem e o cobriu. De noite a nuvem parecia flamejante. Era sempre assim: de dia a nuvem cobria o tabernáculo, e de noite tomava o aspecto de fogo e resplandecia até o raiar do sol. Quando a nuvem se elevava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel punham-se em marcha no lugar onde a nuvem parava. Aí acampavam os israelitas. De acordo com a ordem do Senhor, o povo de Israel partia, e segundo a ordem do Senhor, permaneciam acampados todo o tempo em que a nuvem repousava sobre a sua habitação. Se a nuvem permanecesse muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel prestavam culto ao Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem se detinha poucos dias sobre o tabernáculo, então acampavam segundo as orientações do Senhor e também partiam em conformidade com suas ordens. Se acontecia que a nuvem, depois de ter permanecido desde a tarde até a manhã, elevava-se ao amanhecer, então partiam. Em algumas ocasiões, a nuvem se elevava depois de haver permanecido um dia e uma noite, e então partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia 2 dias, 1 mês ou 1 ano. Enquanto a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, os israelenses ficavam também acampados, mas quando ela se levantava, então igualmente partiam. Conforme as determinações do Senhor, acampavam, e conforme as ordens do Senhor, marchavam. Prestavam culto ao Senhor, seguindo as ordens do Senhor, comunicada por Moisés. Senhor, eu te dou toda a honra e toda a glória. Te amo. O meu coração anela por ti. A minha alma encontrou um lugar seguro. O pardal e a andorinha encontrou um lugar para si, e eu encontrei os teus altares, Senhor. Leva o nosso coração cativo até a tua presença, ministra a tua palavra, fala aquilo que nós precisamos ouvir, nos reposiciona nessa noite, Jesus. Nós queremos te ouvir, que toda força humana caia por terra e que a tua glória venha sobre nós, em nome de Jesus, amém.
palavra tremenda, queridos. Fala sobre o movimento da glória de Deus. O texto que nós acabamos de ler fala do segundo ano depois que o povo saiu do cativeiro do Egito e agora estão rumo à terra prometida. Esse povo viu grandes coisas, sinais e maravilhas da parte de Deus. Coluna de fogo, nuvem, maná, codornizes, mar se abrindo. Um povo que estava conhecendo o seu Deus na caminhada. E a palavra do Senhor diz que conforme a ordem do Senhor, eles partiam. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. Ou seja, agora tudo tinha a ver com aquilo que o Senhor estava estabelecendo. Não era mais segundo as ordens de Faraó. Agora o povo estava conhecendo um Deus que é Pai e que provê todas as coisas. Porque lugar de deserto não é a ausência da presença. Necessidades irão acontecer, mas a presença que está dentro de nós nos faz completos, nos faz fortes para completar a caminhada. Tudo o que está acontecendo conosco é para que nós possamos ver Deus agindo. Ele está levando o seu povo para um lugar onde tem escassez, mas não falta presença, não falta manifestação da glória de Deus. E o que me chama a atenção nesse texto é que diz que existia uma nuvem que pairava sobre o tabernáculo. O que é o tabernáculo? Lugar de encontro, lugar onde Moisés entrava para falar com Deus. Ali estava guardado as tábuas da lei. Quando Moisés entrava para falar com Deus no tabernáculo, Josué, filho de Num, ficava à porta, e todos do acampamento se levantavam, porque sabia que ali estava entrando um homem que iria trazer uma diretiva, iria trazer resposta de Deus. E eles ficavam ligados na nuvem. Qualquer movimento dela, eles também reuniam tudo e partiam. Às vezes eram dias, às vezes era só uma noite e um dia. Imagina o que é um acampamento de quase 2,5 milhões de israelenses. Um dia eles levantam o acampamento, no outro dia a nuvem se mexe e eles também seguem a nuvem. Às vezes eram meses, às vezes anos, mas uma coisa era realizada: eles não faziam nada, não saíam do lugar enquanto a presença do Senhor também não se movesse. Ei, nós estamos muitas vezes querendo criar raiz em lugares desérticos. Deserto é passagem. Deserto não é para você construir edifício, é acampamento. Porque quando a nuvem mexe, você precisa seguir. Quando a nuvem se mover, querido, você também precisa abandonar tudo e segui-la. Sabe por quê? Porque quem fica para trás fica comendo das coisas do Egito. Essa é uma noite onde nós precisamos colocar o nosso foco, o nosso alvo na glória de Deus. Ele está sobre nós. Fica ligado, porque se mexer, você precisa abandonar as construções humanas e começar a seguir. Não construa nada que você não possa carregar, porque se a nuvem se movimentar, é muita coisa para você deixar para trás. Nós estamos apegados a tantas besteiras, que quando o Senhor fala, nós ficamos tocando aquilo que é palpável, aquilo que nos traz segurança. E Deus está dizendo: ei, o que você precisa da minha glória? A graça do Senhor nos basta. É isso que nós precisamos. A nuvem simbolizava a presença de Deus. Agora em Cristo, ou seja, a nuvem veio habitar em nós. Você se tornou a casa de Deus. E assim como na antiga aliança,
ela se movimentava, ela também se movimenta dentro de nós por meio do Espírito Santo. Deus, Ele não muda, mas se move. O reino de Deus é um reino em movimento, e você precisa estar ligado a isso. Existem sinais que Deus está nos dando para que você abandone algumas coisas. O Espírito Santo, Ele está se movendo, Ele está se comunicando conosco. O mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas, Ele está em nós e está dizendo: é necessário abandonar algumas coisas, é necessário cortar algumas amarras. O povo não entrou na terra direto. Quando o povo saiu do Egito, eles passaram a percorrer um trajeto de conquista. Não foi saindo do Egito e logo entrando em Canaã, na terra prometida. Eles tinham uma promessa, mas essa promessa, ela tem um tempo para se cumprir. Tudo aquilo que Deus falou sobre mim, sobre você, irá se cumprir, mas existe um tempo de maturação da promessa. Agora, requer saber se você está disposto a interagir com a palavra de Deus e com a promessa que foi liberada, ou você decide ficar plantado no deserto. Quando esse povo saiu, agora Deus está tirando o Egito de dentro deles. Eles haviam saído do Egito, mas ainda tinha muito do Egito dentro deles. E qual é o lugar onde Deus, Ele transforma o homem? No deserto. É onde as coisas nos faltam e o Senhor se apresenta suprindo. É onde Deus se revela como Pai. Então nesse momento eles começam agora a tomar posse daquilo que eles receberam como promessa. Eles entravam numa cidade, tomavam posse daquela cidade, e agora aquele lugar era a terra do povo de Deus. Ou seja, cada vez que esse povo entrava em um lugar, aquele lugar passava a ser terra santa. Aquele ciclo era a terra prometida. Canaã era feita de muitas cidades. Deus coloca o povo nas terras de Canaã para que eles pudessem estar conquistando, vencendo os gigantes, derrubando as fortalezas, para olhar para trás e verem que não tinha nada a ver com a força deles, era Deus agindo por meio deles, destruindo as fortalezas. Eles chegaram diante de Jericó, uma cidade fortificada com muralhas, e eles não foram destruindo as muralhas, eles receberam uma direção de Deus e ficaram em volta. Eles deram 7 voltas em torno daquelas muralhas, elas foram abaixo. Sabe o que Deus está dizendo? Quando Ele liberar uma palavra sobre você, a estratégia é dele. Ele quer que você interaja, que você entenda o que Ele está dizendo. Sabe, queridos, Deus trabalha com territórios. Deus criou o homem e lhe deu um território. Adão e Eva foi colocado em um jardim. Esse lugar é o território da presença de Deus. Quando Adão pecou, ele não perdeu o amor de Deus, porque não existe nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais, e também não existe nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame menos. Ele nos ama. Quando Adão pecou, ele perdeu o lugar, ele perdeu um território, porque onde a glória de Deus está, aquele lugar é santo. E quando o pecado entra, o pecado afasta o homem de Deus, o pecado tira o homem da presença. Deus não mudou de lugar, a sua mão está estendida, somos nós que saímos debaixo da sua mão. Entende? O Senhor se afastou de mim. Não, nós deixamos com que a semente do pecado crescesse em nós, e por isso nós saímos do lugar, do território da presença. Assim foi com Abraão. Quando Deus chamou Abraão, Deus faz uma proposta a Abraão. Ele diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu farei de ti uma grande nação. Ei, vamos analisar
esse chamado de Deus, Deus se revela a um homem e diz: saia da sua terra. Terra é o que é? O lugar onde nós crescemos, o lugar que nós temos memórias. Saia do meio dos teus parentes. Parentes simbolizam afeto, segurança. Você precisa abandonar isso, Abraão, para que você possa entender o que eu quero de você. Nesse lugar que você está, não tem como ser feito um pacto contigo. Eu quero estabelecer uma aliança com você. E a palavra do Senhor diz que Abraão sai do meio dos seus familiares, segue para uma terra distante que não sabia para onde era. Se Deus falasse isso com você, te chamasse e não falasse o plano total, só um pouquinho dizendo: você vai ter que abandonar a sua família, a sua casa, e vai ter que se colocar encaminhada sobre um lugar que você ainda não conhece. Pensa nisso. Esse homem saiu debaixo de uma palavra e se colocou a peregrinar numa terra. E mal ele sabia que cada passo que ele dava, ele estava mais perto daquilo que Deus tinha para realizar. Porque quando Deus te chama, a primeira coisa que você precisa fazer é se movimentar em direção a uma palavra. Você recebeu uma palavra de Deus, aleluia. Então se mova em direção a ela. Se Deus falou com você, é para mudar você de território, é para que você saia da mesmice, da mornidão, da apatia, da zona de conforto, onde tudo acontece na sua rotina. Deus está quebrando algumas rotinas. Ele quer te colocar encaminhada para que você possa ver Ele agindo e que você possa depender somente dEle. E a palavra do Senhor diz que Isaac nasce de uma mulher já ultrapassada na idade, estéril, o filho da promessa. Então começa a se cumprir aquilo que Deus havia dito a Abraão logo no princípio: eu vou fazer de ti uma grande nação. Abraão, olha para as estrelas do céu, vê se você consegue contar. A sua geração, a sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu e as areias da praia. Ele saiu debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa. A revelação dada por Deus tem a proposta de trazer um deslocamento. Quando Deus se revela a você, você precisa saber que o lugar que você está não pode mais produzir na sua vida aquilo que você vai precisar para o futuro. Eu vou repetir: quando Deus se revela a você, é porque Ele está dizendo que o lugar que você está não é mais suficiente para te manter. Ele quer te reposicionar, Ele quer tomar a rédea da sua vida e fazer com que você caminhe no trilho que Ele estabeleceu. Se a nuvem mexe, você também se movimenta. Se o Senhor diz acampe aqui, você precisa ouvi-lo. E aqueles que estão ouvindo o Senhor estão provando de algo sobrenatural. Aqueles que estão vivendo a promessa estão voltando para casa com seus corações cheios e estabelecendo primeiro tudo dentro de casa, porque começa dentro do lar. Você não recebe nada para ficar somente para você, é para você estabelecer sobre a sua geração. A promessa que Abraão recebeu tinha a ver com ele e com toda uma geração, e a promessa feita lá em Abraão ainda nos atinge. Você consegue entender isso? Aquilo que Deus compartilhou com você, confiou a você, não é para ficar guardado. O que Deus falou como revelação é para te tirar desse lugar e fazer você caminhar olhando para a glória, olhando para a nuvem. Ei, peregrinos do Senhor, deixa Deus ser Deus. Por isso que quando você recebe uma revelação e não se move, algo morre dentro de você. Tem pessoas que Deus tem falado, tem chamado, mas não faz nada com a palavra que recebeu.
e algo começa a morrer aqui dentro. Porque a promessa, ela requer a interação do homem para acontecer. Se Abraão ouvisse a voz do Senhor e não tivesse se colocado a caminhar segundo uma palavra, nada teria acontecido. Deus pode realizar tudo? Pode, mas Ele escolheu a mim e a você para compartilhar um coração. Você entendeu isso, varão? Você entendeu isso, princesa do Senhor? É isso que Deus está fazendo nessa noite. Ele está compartilhando sobre nós uma palavra. Ele está compartilhando o seu coração. Sabe para quê? Para que você saia desse lugar, para que coisas não comecem a morrer dentro de você. Tem pessoas que estão no mesmo trabalho, vivendo as mesmas coisas, na mesma luta dentro de casa. Sabe por quê? Porque já recebeu uma palavra de Deus e não fez nada com ela. Vive sempre a mesmice. É como um poço. Um poço, ele pode ser facilmente entulhado com lixo e com bicho, porque ali tem água parada. O Senhor não te chamou para ser um poço. Você não foi chamado para represar nada em você. O Senhor te chamou para ser um rio. Porque o rio sempre está fluindo água limpa. O rio sempre está em movimento, sempre está se deslocando. Ei, você foi chamado para se movimentar pela palavra do Senhor. Então se mova, queridos. Seja movido por Deus, aleluia. Não permita ficar parado, estagnado, só criando bicho. Quando você não serve, você padece. Quando você não ouve e não se movimenta, coisas começam a ficar neutralizadas em nosso coração. Triste é viver do que sabe e não do que tem. Tem muitas pessoas que são convictas naquilo que sabe. Eu sei sobre Deus, eu conheço a palavra, você não precisa pregar para mim. Sabe, mas não tem. Sabe o que é isso? Pessoas que têm um intelecto vasto, mas o coração vazio de Deus. Pessoas que carregam diplomas, mas não carregam cicatrizes. Pessoas que não nasceram de novo, mas falam como se estivesse tudo bem. Fala como se conhecesse com propriedade as coisas do céu. Jesus é a vida e por isso nós vivemos por meio dele. Não basta saber sobre Jesus, nós precisamos ter Jesus. Ele precisa ser real em nossas vidas. João capítulo 14 diz que a casa do Pai está pronta e que Jesus foi preparar um lugar. Esse texto aqui está acontecendo, Jesus está falando com os seus discípulos, porque no capítulo anterior, no capítulo 13 de João, no momento da última ceia, onde Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus disse que estava indo para um lugar, que eles não poderiam naquele momento segui-lo. Imagine o cenário daquela ceia. Os discípulos estavam desesperados porque não veriam mais o mestre. Eles estavam perdendo a esperança. Então Jesus aqui no capítulo 14 diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou para o Pai, e depois de ter ido para o Pai, eu voltarei para vós, para onde eu estiver, vós também estejais comigo. Jesus está acalmando os seus discípulos. Jesus, quando diz que está preparando o lugar, não é que ele é um pedreiro que foi para o céu levantar um edifício com um monte de apartamento para mim e para você. Esse lugar é um ambiente, esse lugar é uma liberação de acesso, porque antes o caminho estava bloqueado, mas o Cordeiro morreu, o Cordeiro foi sacrificado para que agora o lugar que antes estava bloqueado pudesse ser liberado para aqueles que nasceram de novo.
Sabe o que é isso, queridos? Quando Jesus morreu na cruz, Ele abriu um novo e vivo caminho, para que eu e você pudéssemos entrar confiadamente no Santo dos Santos, ante a face do Senhor. Quando o Senhor morreu na cruz, Ele abriu um acesso para mim e para você. Ele deu um território para que eu e você pudéssemos caminhar. E esse lugar é o coração do Pai. Todas as vezes que Deus se revela, é porque Ele quer te deslocar para um lugar. Quando o Senhor te entrega uma chave, é para que você possa acessar um lugar. O que fala sobre chave? Chave é aquilo que abre. Você tem a chave da sua casa, não tem? Quando você abre a porta, você está dizendo que aquele lugar é seu. Você tem acesso àquele lugar. Da mesma forma, quando você sai, você está fechando, dizendo: aqui não pode entrar ninguém além de mim, ou além da minha família. O Senhor nos deu uma chave de acesso. Mateus, o capítulo 16, fala do momento em que Jesus pergunta os discípulos sobre quem é. Jesus diz: quem os homens dizem que eu sou? E eles disseram: uns dizem João Batista, outro Elias, outro Jeremias. Ok, os de fora eu já sei, mas vocês que são de casa, quem vocês dizem que eu sou? Então houve um silêncio por um momento, e Pedro, tomando a voz naquele ambiente, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando ele disse isso, Jesus então respondeu, porque toda ação nossa em direção a Deus também tem uma reação de Deus. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Quando você se desloca em uma palavra, você também recebe uma resposta de Deus. Eu quero te dizer, Simão Bar-Jonas, Pedro era Simão, filho de Jonas. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que não foi carne e nem sangue que te revelou. Isso que agora ele estava dizendo, que Cristo é o Filho de Deus, não foi coisas perecíveis, não foi nada da terra, mas o próprio Deus revelou a Pedro. E agora Pedro tem uma revelação de quem é Jesus, e ele não pode mais continuar como Simão, ou seja, como somente um pescador, como alguém que nunca foi tocado pela glória de Deus. Agora o próprio Deus revelou quem era o Filho, e ele disse: tu és Pedro, não é mais Simão, tu és Pedro, uma pedra pequena, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero te explicar algo. Quando Jesus diz tu és Pedro, e sobre esta pedra, a pedra não é Pedro, a pedra foi o que ele recebeu como revelação, que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Sobre isso que você falou, Pedro, eu vou edificar a minha igreja, vai ser o fundamento, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E mais, eu vou te dar uma chave. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado no céu. O que você desligar na terra também será desligado no céu. Irmão, que coisa tremenda. O Senhor está dizendo: a minha igreja precisa nascer a partir dessa palavra. E sabe quando Pedro usou essa chave? Lá em Atos, no capítulo 2, diz: no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos na mesma casa, e o Espírito Santo desceu sobre todos eles. Pedro começa a pregar, e mais de 3.000 almas foram salvas. Sabe o que ele fez? Ele estava abrindo, usando a chave do reino de Deus para a salvação de muitas vidas. Você pegou isso no teu espírito. Ele recebeu uma chave, estava fazendo uso. A mensagem era uma: Jesus, aquele que foi crucificado, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso que tem que estar dentro de nós. Essa é a palavra. Porque a revelação, ela gera identidade.
Quando você tem uma palavra de Deus, você também muda de vida. É um nome espiritual que você passa a ter. Porque revelação gera identidade. Pedro disse: tu és o Cristo. E Jesus disse: tu és Pedro, não mais Simão. Identidade gera autoridade. Quando você sabe quem é, ninguém toca a sua vida. Ninguém diz o que você pode ser. Você sabe porque recebeu uma identidade. Aqueles que conhecem o seu Deus, aqueles que conhecem a sua origem, vive em autoridade. Você fala, e aquilo que você fala tem poder, mexe os ambientes. Quando você lê a Bíblia, não é um estudioso lendo ou citando um versículo, é o próprio Deus falando através de você. Esses dias eu vi um homem lendo o Salmo 23. Quando aquele senhor começou a ler, meu coração explodiu, porque tinha autoridade no que ele falava. O Senhor é meu pastor. Sabe o que é isso? Eu sei em quem eu creio. Eu sei quem é o meu Deus. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas de descanso, refrigera minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Porque certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. Sabe o que é alguém falar com propriedade, com autoridade? Estes são os filhos que tiveram as suas vidas mudadas. Não é somente alguém que está citando alguma coisa, falando algumas palavras bonitas. Autoridade gera uma chave. Jesus disse: Pedro, você agora recebeu autoridade. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Essa chave é para isso, é para que você exerça autoridade. Ei, filho, ei, você precisa exercer a autoridade que foi colocada sobre a sua vida. Você foi chamado para representar o Senhor. Então comece agora a entrar em lugares onde você jamais pensou em entrar. Sabe por quê? Deus chamou a sua igreja para avançar. Nós vamos avançando, dando um passo, essa terra passa a ser do Senhor. Damos o próximo passo, estabelecemos o reino de Deus. Damos o próximo passo e arrancamos pessoas do laço da morte e reposicionamos ela rumo ao coração do Pai. É isso que a igreja precisa fazer: abrir a porta do reino de Deus, porque você recebeu uma chave. Quando você prega o evangelho, você está abrindo lugares de acesso. Pessoas que eles não conheciam a palavra de Deus, agora passam a conhecer, porque você está cheio de Deus, e você tem como liberar acesso por uma chave que recebeu em meio à autoridade. Você recebeu autoridade, você recebeu uma chave. Por favor, fica de olho no movimento espiritual. Eu vejo o Espírito Santo fluindo nesse lugar. Eu vejo Ele tocando pessoas e dizendo: você não pode mais ficar aí. Você não pode mais ser chamado das mesmas coisas. Você não pode mais se alimentar disso que estão te dando. O alvo da glória de Deus somos nós. Por isso a obra é espiritual. Não construa nada aqui fora sem antes estar pronto aqui dentro. Busque primeiro a restauração aqui dentro, para depois começar uma edificação aqui fora. É de dentro para fora. Através do Espírito Santo, Ele constrói em nós o seu caráter, para que vivamos a sua vida. Preste atenção. Sabe o que significa caráter? É um conjunto de características que formam um ser. Sabe o que o Espírito Santo forma em nós? O caráter de Cristo. A missão do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. A ministração do Espírito Santo é revelar Jesus.
Se características são partes de um ser, cada vez que você se aprofunda em quem Jesus é, você mais se parece com Ele, mais você tem da sua personalidade, porque viver caráter de Cristo é ser semelhante a Ele, é deixar com que o fruto do Espírito, não são os frutos, não é uma quitanda que você vai escolhendo o que você quer, existe um fruto, o fruto do Espírito é como uma bergamota que tem vários gomos, e ele vai desenvolvendo dentro de você, te aperfeiçoando, até que você chegue à estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus, amém? É isso, queridos, que está acontecendo nesses dias. Eu vejo pessoas cada dia mais parecidas com Jesus. Quando eu olho, eu vejo a glória de Deus estampada em vossos rostos. É isso que está acontecendo. Nós estamos crescendo de glória em glória, não é de culto em culto, porque você pode vir para o culto, mas não estar nele. Você pode vir para a igreja e não adorar ao Senhor. Você pode se colocar de joelho e não orar. Precisamos ser intencionais, fazer porque queremos. Talvez você esteja aqui até só para cumprir tabela. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? Enquanto você não se deslocar, enquanto você não se mover, Ele não pode realizar nada na sua vida, porque quem está parando o mover somos nós. Somos nós que decidimos até onde Deus pode agir. Por que você vê pessoas fluindo em Deus? Porque decidiram ouvir e caminhar segundo uma palavra. Deus está chamando a sua igreja, a Igreja Batista Frutificar, para olhar para o céu, olhar que sobre você existe a glória de Deus. Então esteja ligado ao movimento espiritual que está acontecendo nesses dias. Nós somos a geração do fim, queridos. Nós todos queremos ir para o céu, mas na realidade o céu não é o nosso destino. Jesus nunca disse que iria para o céu. Ele dizia: eu vou para o Pai, porque o nosso destino é o Pai. Mas quando nós falamos de céu, falamos de salvação. Mas só vamos acessar o céu se vivermos o reino de Deus na terra. A mensagem de Jesus é chegado a vós o reino de Deus. Não é está chegando, daqui a pouco vem, é chegado, já chegou. O reino de Deus faz parte de nós, Ele está aqui. Emanuel é Deus conosco, Cristo em vós, a esperança da glória. Emanuel é Deus aqui, é Deus fluindo em nós. O problema é que a gente está passando e não está percebendo. A gente está caminhando e perdemos o Senhor de vista, perdemos o alvo. Essa é uma noite de voltar, estabelecer o reino de Deus na terra, viver esse reino na terra. Viver o reino de Deus é viver a liberdade do Espírito. Foi aquilo que a pastora começou lendo, dizendo que onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. O Espírito Santo, a primeira coisa que ele faz é revelar você para você mesmo, é te convencer de quem de fato você era e de fato quem você é hoje em Cristo. É te convencer que não existe outra vida senão a glória e a presença do Altíssimo. Jesus, Ele quer fazer com que você acesse todas as portas fechadas, te livrar de traumas e dos medos. Sabe, queridos, preste atenção, portas fechadas falam de traumas, talvez um abuso, talvez palavras que você ouviu no passado, dizendo que você não vai dar em nada, que você não é amado, que você não é amada, e você fechou uma porta no seu coração, porque no nosso coração há muitos compartimentos, e nós vamos fechando portas que nós não queremos mais entrar. Mas essa é uma noite onde o Espírito Santo lhe deu uma chave
para que você possa abrir e tirar esse lixo que está aí, porque enquanto o lixo não sair, você não pode ser feliz, você não pode ser completo. A chave que o Senhor te deu, primeiro precisa ser usada na sua casa. É você ministrando os seus filhos com autoridade, é você ministrando a sua família, é você sendo livre de toda a prisão do passado. Essas portas fechadas falam dos medos. Enquanto o medo está presente, a fé não pode governar. Quando o medo entra, a fé vai embora. Mas quando a fé entra em ação, os medos se vão. Então é noite de nós exercermos a nossa fé, que todos os traumas e todos os medos sejam colocados embaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. Você foi chamado para governar com Cristo, aleluia. Assim como Paulo, ele diz: nós que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ele estava preso, nós somos livres aqui dentro, então nada vai nos tirar do lugar da presença. Fica ligado na nuvem, está se movendo, acesse aquilo que Deus preparou para você. Não permita com que coisas morram dentro de você, por não ouvir a voz do Senhor. Eu quero que você se coloque de pé, querido.